Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia Aprendendo com André Luiz. Hoje, dia 24 de julho de 2024, nós estamos aqui continuando os estudos do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, psicografia feita pelo nosso irmão André Luiz. Hoje nós estudaremos o capítulo 23, que tem como título Pesadelos. Antes de iniciarmos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença, agradecer a André Luiz pelos ensinamentos que nos trouxe e agradecer pelas falanges que trabalham conosco nesses estudos, que nós possamos a cada dia aprofundar um pouco mais nas vivências, trazer o nosso aprendizado para a nossa prática. Também que essa luz, através dos estudos que hoje se faça, que chegue a todos aqueles necessitados de luz, necessitados de amparo, que seja uma prece também a todos eles, aqueles que estão nos hospitais, que estão nas ruas, que estão nos asilos, nas clínicas psiquiátricas, nos educandários, e enfim, todos aqueles que vivem no desespero, na doença, não só a doença física, mas psíquica e também emocional. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando início, no capítulo anterior, eles estavam verificando aquelas pessoas que estavam sendo atendidas, né, pelo auxílio magnético. Aqui ele já vai começar falando que eles vão começar a olhar para aquelas pessoas que não estão recebendo o mesmo auxílio, que lá no capítulo anterior, né, eles disseram, né, que nem todos tinham como receber o auxílio, porque não tinha gente suficiente para tratar de todos. Então, aqui ele vai falar desse outro lado, dessas pessoas que não estão recebendo auxílio magnético. Então, enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto, sorridente. Acompanhámo-lo, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético, as percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência ativa. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acrescentou: mas esses não precisam estacionar como os filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Aqui eu pontuo 3 coisas. A primeira é aquilo que eu já disse, né? Aqui ele levou o Vicente e André Luiz para conhecer o outro lado, daquelas pessoas que estavam ali sem o atendimento magnético. E o segundo ponto, ele diz o seguinte, né? Ele estava testando, vendo, ele esperava que aquilo que eles haviam aprendido, né, que eles tinham sido capacitados antes para esse trabalho, que eles conseguissem, né, colocar isso em prática. Então, ali ele ia ver se realmente eles tinham agregado esse conhecimento ou não, se eles já tinham essa capacidade, né, para atender ou para olhar para essas pessoas com amorosidade. E aí também tem outra questão aqui, né, que ele fala, que é aquilo que Adão comentou no último estudo, quando ele fala daquela questão, né, que todos passam por essa situação, mas
Aqueles que já estão despertos, eles ficam ali mais para descansar, né? Porque a transição nesse sair do corpo físico para ir para o astral, ele requer, né, um certo desprendimento, né, do ser. Então, é como se fosse um choque, né, que a pessoa leva de sair do corpo físico, agora ela não tem mais corpo físico, ela fica um pouco, né, perdida, e ali, esses que já estão despertos, eles ficam um momento para eles se recuperarem, para eles ter essa consciência de onde eles estão, do que aconteceu com eles, mas eles não estão nesse sono profundo e eles não estão nessa situação dessas pessoas aqui. Então, é isso que ele fala aqui, ó, que esse não precisa estacionar ali naquele posto de socorro, quer dizer, eles ficam ali só até recuperar, assim como aquele paciente que sai lá da cirurgia, tem que ficar um tempo ali, né, a ser observado, né, para ver o que vai acontecer, se ele realmente está com condições dele ir para o quarto, né, ou para a enfermaria. Então, ele tem que ficar ali no momento para ele ser observado até ele recuperar da anestesia, né? Então, esse sair do corpo físico e chegar até o astral é como se o espírito, ele fica, de uma certa forma, ele fica anestesiado. Então, ele precisa sair desse torpor, até pelo fato que, para sair do corpo físico, muitas vezes eles anestesiam esse espírito para que ele seja levado. Então, aí chega lá, ele tem que esperar esse momento para ele acordar, para ele se situar, para ele, muitas vezes, estar com uma tontura aqui, ou sei lá, algum tipo de coisa. Então, é nesse sentido que ele fala, nessas duas coisas. E esse é o meu comentário. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Pode falar, Mauri. Então, eles estão mesmo fazendo assistência, como você falou daquela a turma que não recebeu diretamente o auxílio, né, pelo número muito grande de pacientes e número pequeno de trabalhadores, menor número de trabalhadores, né? Eu fiquei com dúvida quando ele fala aqui, desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete do auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Fiquei com dúvida do que seria isso. Será que tá fazendo uma digressão aí, um parênteses uns parênteses do assunto, dizendo que aqui também, para ajudar os encarnados, nós precisamos ter clareza e precisão. Se ele está se referindo aos encarnados que vão até lá no plano espiritual para receber esse auxílio, enfim, que me parece que é um pouco daquele treinamento que o André, né, que o Paulo comentou, que o André vai fazer no final do capítulo, né? E ele fala uma frase que eu achei interessantíssima, né? Ele fala, todo mundo tem sono bagunçado? Ele falou, não. Ele fala que tem gente que tem um sono curto e dispousa, tranquilidade e tudo mais. Repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. É o famoso colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Sabe aquela história de ter a certeza fez o que você podia fazer de melhor e aí você descansa um sono justo, né? Bom, a minha percepção a respeito disso, não sei se é correto ou não, mas o que eu imaginei é porque eles estavam sendo preparados para vir trabalhar com os encarnados, certo? Ali foi uma parada que eles fizeram no meio do caminho. O que eu entendi, eles fizeram uma parada ali. Então, aí o que acontece? Eu entendi que ele está dizendo assim, que ali é tipo um treinamento, quer dizer, ao mesmo tempo que eles precisam sentir essa percepção de quem está ali, eles já estão treinando, porque com os encarnados eles vão ter que ter também essa percepção, né? Foi essa que eu entendi, não sei se a minha Você, percepção está correta, mas foi assim que eu pensei, que eu vi a situação. eu esqueci dessa migração, você tem razão, é isso mesmo. Mas Isso. é isso mesmo. Vocês devem lembrar que quando eles estavam lá no Instituto de Esclarecimento, no Ministério do Esclarecimento, eles receberam o auxílio magnético para aumentar as percepções deles, né? Para o trabalho. E aí o Oniceto agora testou eles. Mas esse sono das pessoas, do bom sono,
Estou lembrando aqui do sono que o André Luiz teve lá com a mãe dele. Ele trabalhou muito. Vocês devem lembrar lá no nosso lar, ele trabalhou muito a primeira noite dele lá de trabalho. Aí ele ficou tão cansado que ele foi dormir, e aí ele teve aquela projeção do corpo mental dele, né? Foi até a mãe dele. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos e a observações rápidas. Antigamente, o inquérito mesmo, anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Então, o que ele está aqui? Ele está deixando bem claro, né, que ele está vendo, está testando para ver se eles realmente aprenderam, né, o que foi ensinado. Então, o que ele está falando? Que aquelas pessoas que têm os pesadelos é porque a consciência está cobrando ali, né? Então, elas têm aquelas visões horríveis, que é a questão da projeção mental mesmo de cada um, né, que a gente já viu lá atrás. E aí ele fala aqui, né, vejamos o aproveitamento de vocês, ou seja, será que vocês estudaram direito? Será que vocês aprenderam direitinho o que a gente ensinou? E aí ele fala mais uma coisa, que ele fala que, por exemplo, no encarnado, eles, enquanto médicos, os dois, né, eles estavam acostumados a olhar a parte anatômica, né, do ser humano. Agora não. Agora eles vão ter que olhar para a alma da pessoa. E outra coisa interessante que eu achei é que ele fala assim, né, que além de tudo isso, ele fala, quando ele passa essa senhora para o André ali, ter as percepções dele, ele deixa bem claro, né? Olha, não olhe o plano exterior, ou seja, porque ali o André ia ver muitas coisas, né? E ele já preveniu ele para quê? Para que ele não olhasse o externo, que ele olhasse aquela pessoa ali sem fazer nenhum julgamento, né? Um pré-julgamento, sem ele querer perceber o que ela tinha feito, o que ela deixou de fazer, mas que ele percebesse aquele ser ali, naquele momento, como que era. Tanto que depois, né, bom, lá para frente, né, não vou falar, porque lá para frente ele vai ter as percepções dele, né? Então, ó, observe com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance, ou seja, de tudo aquilo, de todo aquele preparo que ele recebeu e toda aquela capacidade que ele já tinha, né? Para ele examinar, mas olhando a questão interna, não o externo, não aquilo, as coisas, né, em volta, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo naquele momento, mas olhasse para a alma dela, porque ele estava acostumado a olhar para o corpo físico, agora ele precisava mudar a percepção dele, é isso. Alguém? Pode falar, Maurinho. Paulinho, eu vou fazer uma confissão aqui, só para você, Paulinho, mas ninguém não espalha. Eu acho extremamente difícil a medicina nesse aspecto, quando a gente passa a observar que a coisa vem da alma, e então fica difícil, porque além de você tentar buscar essas questões biológicas, né, que são inerentes à profissão terrena mesmo, e que assim tem que ser feito, né? Você está aqui para isso, né? Senão quem vai fazer, né? Peraí, vou chamar um médico. Não, médico é você, né? Vai lá e tem que ter essa visão orgânica, que por vezes já é muito difícil por si só.
Eu acho que o papel da gente é esse mesmo, né? Tem que ser esse ampliado, né? E eu fico até meio desconfortável muitas vezes, que às vezes eu fico no raso, sabe? Sem, sem ir para essa parte que para mim é fundamental, né? Quando ele fala, está falando do plano espiritual, é claro, mas eu acho que se aplica aqui também, né? Auscultação profunda da alma, sondagem dos sentimentos e visão do plano mental. Então, veja, no meu TACAP aqui, na minha rudimentaridade, eu acho que esse também é um pouco o papel da gente. Tanto é que eu até comentava, sem querer fugir muito do assunto, que muitas vezes os psicólogos se aproximam mais da cura do que a gente. Porque às vezes eles vão trabalhar coisas no âmago, na reforma íntima do sujeito, e potencialmente isso tem um efeito mais duradouro e efetivo do que qualquer arrancamento de víscera que a gente possa fazer, sabe? Enfim, mas era um pensamento aí que eu acho que deveria ser um pouco a nossa função aqui. Eu acho dificílimo também, né? Porque a gente é muito preparado para a parte biológica, mas enfim, só para você, viu, Paulinho? Não espero que ninguém tenha ouvido aí. Isso aí é complicado, porque qual é o médico que faz a auscultação profunda da alma? Sondagem dos sentimentos. A gente está engatinhando. Tem que confessar também para você, nós somos aprendizes dessa auscultação profunda da alma, né? A sondagem dos sentimentos. Mas me chamou a atenção a visão, ele vai ter agora a visão do plano mental. Ou seja, ele vai ver a mente da pessoa. Eu não estou adiantando nada, hein, pessoal? Não estou fazendo spoiler nenhum, porque ele está falando aqui. Ele vai ter a visão do plano mental. Só isso, obrigado. Só que, assim, eu vejo, assim, hoje, eu vejo por vocês, né, também médico, naquela época, né, do André Luiz, era muito mais difícil, porque não tinha não se falava nessa questão da doença que vinha da mente, né? Então, hoje, como vocês já sabem disso, vocês já têm esse cuidado, né, já tem essa percepção mais, né, até pelo fato que já deve ter vindo com essa percepção mais aguçada. Por quê? Porque vocês já vieram trabalhar num outro momento, né, que na época do André Luiz, meu Deus do céu, né, era a questão mental, se falasse qualquer questão mental, já chamava o cara de louco, ele nem podia nem dar não podia nem, como fala, dar ele tinha que andar reto, mesmo que ele tivesse uma questão na mente dele, ele não podia transparecer, né, porque senão ele era chamado de louco, já era mandado para um manicômio daquela época também, né. Agora, hoje não, hoje as pessoas são mais esclarecidas, vocês já têm essa percepção, vocês já conseguem ajudar mais o paciente do que ele conseguia naquela época. Vou passar aqui, então. Deus te ouça, Badia. Não, é verdade. Oxe, ué, eu passei ali, não... Ah, tá, apareceu. Sinceramente, interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente, que achei interessante que ele não prestou atenção, que ele cuidou da vida dele, né? Não ficou cuidando da vida do outro, o que o Aniceto pediu para o Vicente, que ele estava tão focado naquilo que ele tinha que fazer, na responsabilidade, né? Quer dizer, o Aniceto já havia falado para ele da responsabilidade, né? Que ia ver o que eles tinham aprendido ali e tal, então ele já ficou tão focado que ele nem percebeu o que foi pedido para o Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina como com todos os meus diferentes, observava a sombra cinzento e concentração, reconhecendo que o fenômeno estamos movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta na cidade humilde, tive a impressão de transpor-lhe a porta. Então, aqui, olha, ele estava tão, se achando tão responsável, né, por aquilo que a Aniceto tinha falado, que ele já focou ali e ele já dispôs, né, todos os recursos que ele supunha ter, né, mental, para poder concentrar
só naquela pessoa ali, para ele ter aquelas percepções que a Aniceto pediu. E à medida que ele foi, né, se desligando, né, das coisas externas, das preocupações, das coisas, até do dia a dia que eles haviam visto, ou das outras pessoas, ou daquela situação também, né, que eles estavam ali presenciando, ele já focou naquela situação daquela pessoa, esqueceu do resto que estava acontecendo para que ele pudesse, né, ter uma concentração boa. É aquilo que os mestres falam, né? Quando você está fazendo uma coisa, você só está fazendo aquilo, né? Você não vai pensar no que você vai fazer depois, você não vai pensar no que está ali ao redor. Você está lavando a louça, você só está lavando a louça naquele momento, que isso é muito importante para que você vá trabalhando nessa percepção de quando você estiver atendendo uma pessoa, você só está atendendo aquela pessoa. Por quê? Porque enquanto você está atendendo aquela pessoa, não tem como você estar fazendo outra coisa. Quer dizer, é uma perca de tempo da gente ficar pensando em uma outra coisa, porque só o pensamento vai lá, porque a gente não vai resolver. Então, ali ele se esmerou, né? Ele se colocou inteiro ali para observar aquela senhora, por isso ele teve as percepções. Quer dizer, aí ele já começou a ver naquela casinha lá, ele já teve a impressão que ele já entrou dentro da casa através da porta, por quê? Porque ali ele já começou a entrar na história daquela mulher. E é isso. Comentários? Fala, Paulo. Bom, eu sempre me interesso muito por essa questão mais fisiológica, assim, né? Eu gostei aqui, e eu tinha falado que ele entrou na mente dela, mas na verdade agora eu vou reformular um pouquinho, porque estava saindo, não sei se é o corpo mental, ou uma forma pensamento dela que se projetou aqui na fronte. As formas de pensamento, vocês sabem, né? São aquilo que a gente pensa, se ela ficar fixado numa ideia, aquela ideia toma forma. Então, talvez não seja realmente a mente, mas é o plano mental que ele fala, eu acho que envolve tudo isso, a mente mais a forma pensamento, tudo isso seria o plano mental. Então, essa sombra cinzento escura que se condensou em torno da fronte, tudo isso faz parte do plano mental. Interessante que ele fala que a visão auxiliava no meu poder de concentração. Isso me lembra muito o hipnotismo. O hipnotismo é uma visão, ele tem uma questão magnética, né? Vocês sabem disso. Tem até aquela cobra, né, que hipnotiza o animal. Não tem aquela história que a cobra chega perto, ela olha para o animal fica paralisado. Então, a visão, parece que durante a evolução, ela adquiriu esse poder magnético muito, muito forte. E eu acho que é um processo natural. O olhar, provavelmente, vai nos auxiliar muito na concentração e no magnetismo. Eu acho isso extremamente interessante. Acho que é só isso. Obrigado. Adão fala sempre que, assim, que na verdade eu tenho que desenvolver essa parte aqui. Ele fala, por exemplo, quando a gente está atendendo um paciente lá na sala de cura, ele fala que se a gente colocar a mão acima da fronte da pessoa, a gente consegue perceber a questão no corpo físico que aquela pessoa precisa ser tratada, mas isso, assim, também eu nunca exercitei, né? De repente, se eu exercitar, pode ser até que eu consiga, não sei, mas eu acho que mais é percepção daquelas pessoas que têm mais a sensibilidade para perceber isso aí, através da mão mesmo. Mas Você sabe, eu tenho uma sensibilidade maior quando eu pego no pulso da pessoa. então. Eu sempre tive isso. Quando eu estava na faculdade, uma vez, tinha desculpa eu relatar isso aqui, é rapidinho. Não, fica à vontade. Eu era residente e tinha sala de emergência e tinha uns boxes, assim, né, de atendimento. Aí tinha uma pessoa que não estava muito grave, mas ela estava num estado, assim, preocupante. Aí eu peguei no pulso dela, eu vi um pulso bem fino, e eu senti o suor escorrer, assim, no pulso dela. Aí eu chamei o residente e falei, leva para a emergência que ela vai parar, ela vai ter uma parada cardíaca. Mas foi o tempo de chegar lá, ela teve uma parada cardíaca. Não sei também se foi a mobilização dela, o fato de deslocar ela para lá, que agravou a situação, o fato que ela tirou. A partir daí, dessa situação, toda vez que eu pego no pulso da pessoa, eu sinto se ela vai ter, se ela tem uma saúde, por exemplo, às vezes ela parece muito doente, mas você vê aquele pulso forte, eu tenho essa sensação. Mas essa ideia de você pegar no corpo da pessoa, lembra aquela questão da túnica de Jesus, né, Badia?
só de tocar na túnica de Jesus, talvez não seja, eu não estou discordando do Adão, não, acho que a fronte é importante, mas tocar nas pessoas em qualquer parte do corpo pode trazer um magnetismo diferente, alguma coisa assim, que nós não sabemos bem ainda. E eu vejo que cada pessoa tem uma percepção diferente. Por exemplo, eu tenho assim, o meu magnetismo, às vezes, eu olho a mão das pessoas, eu não sei ainda o que eu sinto, mas quando eu olho na mão das pessoas, assim, não pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora, eu tenho uma sensação, sabe, de conhecer aquela pessoa de alguma forma. Então, acho que cada pessoa, eu acho que é essa que é a questão que a gente tem que estar observando, é o que me leva a ter essa percepção, né, das pessoas. Cada um vai ter de uma forma. Pode falar, Mauri. Essa questão da sensibilidade, né, de tocar e tudo mais, a minha esposa, às vezes, quando eu tenho dor, alguma coisa assim, às vezes eu não falo nada, ela vai com a mão em cima de onde está doendo, uma dor nas costas, no ombro, assim, é muito curioso, né? E às vezes ela chora e melhora. Eu falo, mas não pega pra você, pelo amor de Deus, né? Mas ela tem essa percepção, assim, meio inata. A minha percepção é muito inconstante, mas muitas vezes vem no discurso, Paulinho, não tem a ver com, para mim, né, nem na mão, nem no pulso, mas a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e de repente me chama a atenção, não sei explicar, é como se fosse um, presta atenção nisso, sabe? Isso, é uma intuição, E né? É. deve ser a turma, os Mas a minha amiguinhos, né? intuição, assim, ela se exacerba quando eu pego no pulso. Mas eu já aviso logo, viu, Badia? Deixa eu ver sua mão, já vi assim, não vou ler sua mão, só vou ver o pulso. Paulo. Quando eu não estiver bem, então, eu vou falar para você olhar meu pulso para ver como que está. Continuando. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Daí acho que o outro vai, né? Eu vou ler esse e o outro, porque acho que o outro vai continuar a história, tá? Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai. Ana, preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo. Existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de martelo. O homem expirou-se em um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que pudesse o carrinho no extenso quintal,
Vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Então, aqui, né, vê que o que eu entendi assim, né, que ela, com certeza, ela tinha sido amante dele, né, e agora ele devia ter caído em si, né, por causa da família, sei lá, e ela não perdoava porque ele não quis ficar com ela. Então, ali, né, quando aquela maldade toda que ela tinha dentro dela, né, ela se tornou, né, ela se deixou levar, né, por os pensamentos ruins, o sentimento ruim, né, que ainda daquela coisa de vingança, né, e aqui a gente vê, né, a questão do amor, né, quando a pessoa fala eu te amo, né, como assim eu amo você e eu quero acabar com a sua vida, né, então, quantos seres, né, entram nessa, né, que ama, fala que ama o outro, mas se não fica comigo, eu acabo com você, né, acabo com a sua vida, acabo com a sua família, acabo com tudo isso, então, é uma questão doentia, né? Pode até ser que um dia ela amou ele, mas é o amor que adoeceu que a gente fala, né? Porque diz que o ódio é o amor que adoece, não é o contrário do amor. O ódio é o amor que adoeceu. Então, esse amor dela havia adoecido e ela acabou fazendo essa coisa. Hoje, eu tava assistindo um documentário sobre como chama, o Constantino, né? Quer dizer, aí eu fiquei pensando, né? Quantos Constantinos ainda existe hoje, né? Aquela questão do Constantino, que mandou matar o filho, né? Matou a esposa por causa do poder. E aí eu fiquei pensando que hoje os Constantinos ainda estão no poder, né? Ainda está dominando o mundo ainda. Quantos? Olha, aquilo lá foi em 300, né? 300 depois de Cristo. Quer dizer, há quase 2000 anos, os Constantinos ainda continuam no poder. Eles ainda continuam mandando, eles ainda continuam até usando, né, a religião, porque ele usou, né? Ele usou o cristianismo para se manter no poder. E hoje ainda se usa, né? Ainda se usa Deus para permanecer no poder, usa um monte de artimanhas ainda, quer dizer, nós ainda estamos vivendo naquela época. Aí as pessoas mostrando lá, um vídeo mostrando a máquina fotográfica, sua evolução, aí o carro, sua evolução, o celular, sua evolução, e eu fiquei pensando em nós, né? Já imaginou se a gente tivesse evoluído na rapidez que esses aparelhos evoluíram, né? Quer dizer, a gente está lá na Idade da Pedra, está lá na época do Constantino ainda, e a tecnologia já tomou conta do mundo, né? Começou lá com um computador do tamanho do apartamento, agora hoje a gente carrega, né, um pequenininho, e tudo isso evoluiu. Mas nós evoluímos muito pouco em relação a tudo isso. Aí eu fiquei, né, refletindo sobre essas coisas, né, que a maldade, né, do ser humano ainda, claro que não vou falar que está da mesma forma, né? Porque muitas pessoas, né, que já que já tiraram, né, a agressividade dentro de si, pelo menos essa agressividade, né, de eliminar a vida do outro, mas em relação à tecnologia, em relação às coisas, nós evoluímos muito pouco ainda. E é isso. Fico com vocês. Pode falar, Maurício. Então, Badia, eu vi exatamente essa questão que você viu do amor entre aspas, não é? E aí eu me questiono se de fato é amor ou se é como você falou, se é paixão, se é apego, né? Possessividade, não amor em si, né? Quem ama liberta, não prende dessa maneira e deixa o outro cativo. Queria lembrar que isso é muito mais comum, o contrário, né? O homem fazer isso com as mulheres. Então, hoje em dia, isso ainda existe, né? Ainda tem essas questões do sujeito que não aceita um final de um relacionamento, e tudo mais. Fiquei em dúvida se ela era amante ou era oficial. Não consegui entender pela história aí. E a gente percebe outra coisa, né? Que
essa moça, com certeza, pela turma espiritual que estava acompanhando ela estava rodeada, né? Estava repleta de irmãozinhos ali com interesses menos nobres do lado, incentivando. E aí a nossa responsabilidade também com a raiva, porque a gente às vezes sente raiva, isso é da vida, mas o quanto você vai deixar essa raiva escalar, o quanto você vai deixar essa raiva, até que ponto você vai, né? Como é que você vai trabalhar essa raiva de alguma maneira, né? Não pode engolir 100% o que você está sentindo, tem que ser autêntico, mas tem que trabalhar isso de uma maneira útil. Então, ela com raiva assassinou o rapaz, o senhor aí, e caiu em si logo depois, né? Mas chegou a, como se dizia, né, blasfemar e falar contra Deus e de repente ela, quando cai em si, fala: Jesus, nossa, como isso, né? Já começa a ficar atordoada e perturbada com o que fez. Então, o próprio André Luiz fala num dos livros dele, né, que se a gente deixar a raiva dominar a gente por 5 minutos, né, aí a obsessão já aconteceu, né? Agora, eu sempre falo, a gente tem que aprender a lidar, porque às vezes tem momentos que nem sempre, né, 100% a gente vai conseguir dominar esse ímpeto, vamos supor. Mas se a gente direciona essa raiva para você sair daquela situação que você não quer mais, né, para impulsionar, essa raiva ela é poderosa, porque ela te dá uma força, quer dizer, você não pode colocar essa força da onde essa raiva está vindo. Você tem que colocar essa força para você sair daquela situação, né, para você ter coragem para tomar as decisões que às vezes você não teve antes, né? Ou para você fazer alguma coisa de bom com essa raiva. Então, eu vejo assim, sabe? Vou levar o, vou levar nossa conversa para um outro rumo agora aqui. Lendo aquele capítulo A Geração Nova, acho que é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, não sei, não lembro, do Kardec, que ele fala sobre como seria a geração nova, né? Nessa época de regeneração. Assistindo às palestras do Divaldo e outros autores, esse tipo de pessoas, irmãos tão desequilibrados que cometem crimes graves, como eles já não reencarnariam mais nessa época. Já está previsto, mas isso eu não tenho certeza, isso é uma possibilidade, eu não sei como é que as coisas, os planos mais elevados nós não sabemos, né? Mas observando as várias pessoas, parece que e aí eu não sei qual seria o destino dessas pessoas aí, milhares de pessoas que ficam nessa situação, dormindo por décadas aí, se eles já seguem para outros planetas de regeneração, de prova e expiação, já despertam lá num corpo mais, né, porque o próprio André, eu até falei isso aí na última discussão nossa, muitos desses daí, eles já acordam num quadro de reencarnação compulsória, né? E às vezes eles já têm um corpo muito denso e já partem já para outras oportunidades, vamos dizer assim, mas isso é uma coisa que nós não sabemos, né? Mas olha, a situação dessas pessoas são tão graves que eu fico pensando, se elas retornassem aqui no nosso planeta, dificilmente nós teríamos uma condição de regeneração. Pessoas que fizeram assim coisas tão bárbaras que poderia ser até nós lá, não sei, no passado, né, não sei. Eu não sei como é que ficaria a situação das pessoas que cometem esse crime hoje, porque em algum momento eles não, não têm mais condição de voltar a esse planeta aqui, né? Não tem, porque senão o processo da regeneração não vai acontecer nunca. Não teria. Não sei como é que vocês veem isso. Então, mas essas pessoas que não têm mais como encarnar aqui, elas vão para o outro planeta, que é lá da Idade da Pedra, né? Que é a mesma coisa de quando a Terra, né, estava lá com a das cavernas, né? Que é esse outro planeta que eles chamam. Eu me lembro que André Luiz fala, claro que agora não tem condições mesmo mais, eles não vão reencarnar aqui mais, porque fala assim, não é que a maldade vai acabar toda, mas essa maldade mais agressiva, mais assim, primitiva, ela não vai existir mais, né? Eles falam que, por exemplo, até a doença, ela vai existir uma doença da alma, né? Não a doença física mais.
Então, aí, outra coisa, André Luiz mesmo, ele fala no outro livro dele, que quando essas pessoas reencarnavam ainda na Terra, né, antes, por isso que às vezes a pessoa vem num corpo, né, prisioneiro, que ela não pode nem se movimentar, né, aquelas pessoas que vêm com a paralisia no corpo todo, justamente por isso, né, porque se elas conseguissem andar ou conseguissem falar, seria um estrago muito grande para a sociedade inteira, né? Então, elas vêm presas naquele corpo, sem poder, né, se movimentar, sem poder nada, que hoje ainda existe, né? Muitas pessoas assim, né, na Terra ainda, né, que ainda estão cumprindo essa questão das provas, né, aqui no planeta, no plano físico, justamente é por isso que elas vêm, né, naquelas condições daquele corpo físico prisioneiro mesmo, dentro o próprio corpo delas é a gaiola, né? Porque se elas pudessem sair dali, ou elas cometiam suicídio, porque às vezes é um suicida, ou elas fariam um estrago muito grande na sociedade. A Mauri, pode falar. Eu acho que é uma questão cronológica só, Paulinho, como você colocou, né? Porque não tem nenhum de nós aqui que não tenha dado um tabefe no outro, ou talvez algo pior do que a martelada da moça aí, né? Mas cronologicamente faz sentido se a gente está em regeneração. Eu tenho dúvida quanto à questão das doenças que você colocou e a questão porque assim a regeneração em si ela mantém, como você bem disse, né, ainda problemas e vicissitudes e o extremo da iluminação seria o ditoso, né, mundo feliz, que aí é o mundo aí sim eu acho que não haveria mais doença, mas acho que as doenças ainda no regeneração ainda existem, né? Eu fiquei em dúvida nesse aspecto, mas me parece que ainda, senão eu já vou ver outro ramo aí, já vou começar a pensar em outro ramo de trabalho. Não só antes do Paulo falar, não, isso que eu estou falando é o que a espiritualidade fala para a gente nas mensagens, que vai haver, sim, a doença da alma, não a doença física, não vai existir mais, não está falando de hoje para amanhã, porque isso daqui uns 50 anos, né, ainda, provavelmente, 50, 60 anos, sei lá, talvez mais, mas você pode ver que a doença da alma já está sendo prioritária ao invés da doença física, ela já está começando a aparecer mais do que a doença do corpo. Mas então eu estou falando baseado no que os Nenhuma cirurgiazinha, nenhuma, nem uma gotinha de. eles falam que física não. Mas daí você já está preparado para a doença da alma, por isso que você já está trabalhando lá dessa forma, porque você já está se preparando, assim como o André Luiz se preparou lá para estar fazendo esse trabalho, você está sendo preparado, meu querido, para esse atendimento para as doenças da alma, entendeu? Vou divergir, acho que pelo menos uma sutura vai ter. Uma coisinha ali, um arranhãozinho no dedão, não no pescoço nem na cabeça, por favor. Paulo, pode falar. Não, então, eu tenho perguntado, ninguém tem me respondido isso aí. Eu perguntei para muitas pessoas que são estudiosas, como o caso dessa mulher aqui, se ela for, por exemplo, degradada para um outro planeta, passar milhares de anos lá, como é que fica a relação dela com esse senhor aí que ela, que ela matou, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que ele ficasse aqui e ela vai para lá. Tudo bem, tem várias possibilidades, eu até consigo imaginar aqui, usando minha imaginação, consigo até falar um pouco sobre isso, mas ninguém me conseguiu me dar um argumento forte. Você pode falar assim, não, ela vai passar 10 mil anos lá, depois ela vai voltar, e aí vai ter que expiar seus crimes com essa pessoa que ela matou aqui. O que vocês acham? Complicado isso. Bom, Paulo, de tudo que eu já vi na minha vida, dizem que nem sempre você vai cumprir aquela tarefa com aquela mesma pessoa. Você vai viver uma situação, aquela situação que você precisa de aprendizado, mas nem sempre vai ser com aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa até já partiu para frente, ela não vai estar ali mais naquela situação para viver com aquela pessoa. Por exemplo, eu acho que é do André Luiz mesmo, não tenho certeza se é do André Luiz, mas tem um livro que eles contam a história de uma mulher que ela tinha 3 chances para ela melhorar, para ela aprender a se relacionar com as pessoas. Primeiro foi, acho que no trabalho, daí ela não, ou foi no casamento, não sei, daí ela não conseguiu levar o casamento em frente, que ela tinha que aprender a conviver com as pessoas. Tá, daí foi para a segunda chance, que era no trabalho, para ela se relacionar com as pessoas no trabalho, porque ela precisava desse aprendizado. Ela também não conseguiu. Daí na terceira
tentativa, aí acho que me parece que ela conseguiu. Então, não quer dizer que ela vai espiar isso com esse cara. Pode ser com a outra pessoa que também está na mesma situação dessa vivência aí, mas nem sei, por exemplo, se você se liberou daquilo, você não vai ter que passar para o outro, o problema é do outro que não se liberou, esse que não se liberou vai ter que viver essa vivência, mas não quer dizer que vai ser com você também, entendeu? A Mauri, pode falar. Eu acho que a lei kármica, ela é o karma é uma coisa muito forte. Tirando, por exemplo, as situações que você pode eliminar seu karma quando você está numa condição de mérito já. Agora, num crime dessa maneira, não tem como, a lei não pode ser derrogada, a lei é uma para todos. Jesus falava o seguinte: Pedro, guarda a espada, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Ele foi muito claro, as leis não podem ser derrogadas, elas existem, elas são eternas, um crime desse não pode, agora, passou, vai para lá, você vem para cá, eu acho, algumas situações, só um pouquinho, Vadir, algumas situações que são mais leves, assim, que era só vamos dizer assim, um desafeto, que eles podem aprender lá, aqui, mas, por exemplo, um crime desse, eu acho que é muito difícil, Vadir, você pensar. Eu acho que é mais fácil a gente pensar o seguinte: que as mentes deles continuam sendo perturbadas, uma perturba a outra, mesmo estando em planetas diferentes, eles podem sofrer influência, a gente sabe disso, que há influência. Por exemplo, o Divaldo conta uma história de reencarnação de 3.000 anos depois, que eles estavam, 3.000 anos depois, que eles estavam intimamente ligados, houve crimes bárbaros que ele furava, você deve conhecer essa história, né? Eles tinham que passar por aquilo 3.000 anos depois. Então, assim, crimes bárbaros como esse, não dá para... Porque eu penso em Jesus, penso na justiça divina. Eu acho que... O que vocês acham? Não sei, difícil. Mas às vezes, só a Mauri fala, mas às vezes, Paulo, esse às vezes já está sendo cumprido, você não sabe, às vezes na outra vida ela que matou ele, ou sei lá, ou vice-versa, por conta tanto ódio que ela tem, talvez ele já está resgatando algo. E agora ela está criando uma situação para ela, quer dizer, a gente não tem como saber, né? Então, nesse caso, sim, Abadir, mas eu estou falando daqueles casos que acontecem agora, crimes bárbaros, que a pessoa vai para outro planeta, você entendeu, né? Vai para outro planeta, e os ofendidos ficam aqui. Então, como que essa relação kármica se acontece depois? Essa é a minha pergunta. Volta a minha pergunta lá, você entendeu? Entendi. Vai lá. Eu levantei a mão para dizer que eu não tenho resposta. Não, na verdade, brincadeiras à parte, eu acredito que se a gente ampliar o pensamento, Paulinho, para um futuro bem distante, em que todas as criaturas, absolutamente todas as criaturas, terão que ter harmonia entre si, não só as do planeta aqui, você imagine quantas outras galáxias e quantas outras criaturas, filhas do mesmo pai, nós vamos ter que já moram bem longe daqui, alguns centenas de milhares de anos-luz de distância dessa nossa Milky Way aqui, e que nós vamos ter que. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, que não parece justo um sujeito deu uma martelada no outro. Deixa quieto, vai. Vou para outro planeta aqui, foi mal aí, desculpa aí, né? Alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o foco é o aprendizado. Vamos imaginar aqui. Vamos supor que o cara tem uma epifania ali e falou: pronto, virei a chave, a partir de hoje não bebo mais, vou trabalhar com reabilitação de dependência química e me tornei um monge tibetano e agora eu medito, perdoo e ele passa adiante evoluindo de nível e até suplantando o nível que ela está. De repente, às vezes, quando ela o encontra numa outra situação e ela vai ficar meio sem jeito. Sabe aquele dia, aquela desculpa, aquela martelada, que na verdade, enfim. Mas ele já vai estar em outra, né? Então, acho que existem várias possibilidades, né? Fica a marca, né? Acho que não se apaga, né? Vamos. Como é que é? Prescreveu. Seu crime prescreveu, foi mal, ó. Não sei quantos anos, né? Prescreveu o seu crime. 5 anos, não é assim. Mas eu acho que isso vai estar mais marcado no coração dela do que no dele. Eu acho que vai depender muito do desenvolvimento. Vamos supor que ela crie
se perdoe e faça oração para ele, mesmo que não encontre, e evolua também numa outra linha. Talvez quando os dois se reencontrem um dia, eles vão falar, putz, que loucura que a gente viveu, né? Alguma coisa assim, eu não sei. Eu não imagino, porque eu sempre tento ir pelo lado do crescimento, do aprendizado, não pelo. Não estou dizendo que a gente está dizendo que é talião, mas assim, necessariamente vai ter que receber uma martelada? Não, né? É o crescimento. Acho que se houver o crescimento, o entendimento, a, a- a- o reparo do mal feito, enfim, não sei, eu acho que. Acho que às vezes você derruba o leite assim, né? E toca o telefone, você vai atender o telefone, quando você volta, alguém limpou, mas foi você que derrubou. Aí outro dia você vai e limpa uma louça do outro que sujou e não foi você, e não sei. Estou tentando transpor assim para o lado do aprendizado e do crescimento. Eu me lembrei agora, por exemplo, a história do Elinho, né? O Elinho, que morreu lá arrastado pelo carro, ele não disse que aquele cara do carro, aquele ladrão que estava roubando o carro da mãe dele, ele não disse que ele tinha matado ele. Ele disse que ele escolheu vir morrer daquela forma porque ele dirigia as bigas onde arrastava as pessoas para elas morrerem, né? Lá naquela época do Império Romano lá. Então, quer dizer, ele veio viver aquela vivência porque ele precisava se libertar daquilo, mas não necessariamente ele veio viver com um daqueles caras que ele havia matado na biga. Ele escolheu vir passar por aquela situação, independente se era uma pessoa que ele tinha arrastado na biga ou não, né? Nesse sentido que eu falo. Às vezes ela vai passar pela mesma situação com uma outra pessoa, de repente, depende dele mesmo, né? Se ele não tiver evoluído, tiver na mesma, por exemplo, se ele já imaginou se ele vira obsessor dela, né? Por conta dessa história. Aí sim os dois estão ligados, mas se ele, como ele já tinha falado, que ele já tinha arrependido da história, se ele se desligar dessa história, eu acho, né? Não estou falando que eu estou certo, mas eu acho que não necessariamente ela vai viver essa experiência com ele. Pode ser com uma outra pessoa, de repente, que tenha a mesma experiência para viver. Mas não sabemos se os motoristas daquele carro não eram as pessoas que estavam lá, Evandro. Nós não sabemos, mas na psicografia ele não fala, né? Ele só fala que ele escolheu morrer daquela forma por conta disso, mas pode acontecer de ter sido, né, também. Então tá. Outra coisa que me veio à cabeça, eu acabei esquecendo um pouquinho, que você falou da biga. Bom, depois se eu lembrar, eu falo, desculpe. Esse é o último, na verdade. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniria à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Niceto que exclamava bondoso: Vem, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem em sono atormentado, vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro
Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. E com expressivo olhar, acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Então, aqui, né, ele deixa bem claro, né, que ele estava querendo ver, né, como que eles estavam, se eles estavam prontos para vir assumir o trabalho, né, que tinha sido dado para eles aqui na crosta. Então, ele fala, né, que no momento, quando ele viu toda aquela situação, né, aquela história, aquela de violência toda, o ímpeto dele, né, foi de julgar aquela mulher, né, e ficar ali, condenar ela, mas daí, no mesmo momento, ele lembrou que ele tinha aprendido lá no nosso lar, né, que não devia julgar, que ele devia amar, que todo mundo era irmão, que todo mundo era filho do mesmo pai, que cada um tinha sua história, né, que ele não sabia como que tinha acontecido até a caminhada dela até ali, né? Então, ou seja, por que ele pensou tudo isso? Porque ele realmente já estava preparado para começar a amar, né? Ele já estava preparado para começar a atender as pessoas. Então, ali, Aniceto já viu que ele estava pronto, né? Então, já tinha passado na prova, já tinha passado no teste do Aniceto, na verdade, né? Agora eles chamam ele para voltar, porque é momento de fazer a prece, aquilo ali era apenas um ensinamento, e que aquilo que ele dava conta já, aquilo que ele já conseguia, ele conseguia auxiliar ela, né, naquele momento ali, só de ter aquela compaixão dela, já aliviou algo para aquela mulher. E é isso, gente. Deixo com vocês. Pode falar, Mauri. Me lembrei o que ia falar a respeito da relação dos dois que o Paulinho colocou anteriormente. Eu acho que está muito relacionado ao desfecho dos dois, né? Se o sujeito, por exemplo, ainda ficasse muito. Vamos supor que ele ficasse revoltado, desviasse toda a rota evolutiva, se atrapalhasse muito a existência dele, aí ela ia ter uma grande responsabilidade, né? Ia ser amplificada essa responsabilidade dela, porque foi ela que, digamos assim, entre aspas, é, causou o descaminho dele, né? Não, a questão é dele, né? Sempre é ele, mas ela foi muito ativa nesse desencaminho, assim, desse desvio evolutivo dele. Aí seria mais intenso, né? E legal, o André Luiz está desenvolvendo essa habilidade, essa percepção, tanto é que o Aniceto ficou satisfeito, né? De perceber que eles conseguiram entender e ele foi além, né? Quando a gente pensa que é um familiar nosso, um amigo nosso, eu às vezes uso essas técnicas quando eu quero, sei lá, quando estou com raiva de alguém, quando eu fico pensando, mas e se fosse um familiar? E se fosse. Eu fico pensando, não, deve ser espírita também, né? Deve estar na batalha também. Às vezes eu fico pensando essas coisas assim, para tentar abstrair um pouco, né? Ter mais compreensão, mas sei lá. Então, tem duas coisas, né? Uma interessante que você falou, que ele falou também, que geralmente, até um dia, o irmão Reinaldo falou para a gente assim, olha, aquele povo lá da Aguadinha, vocês não sabem quem eles são, mas um dia vocês vão saber, né? E virou para mim e falou assim, aquelas pessoas lá, você tem muita responsabilidade com elas. E disse para a gente também, nunca despreze um daqueles seres ali, porque um dia vocês vão saber quem eles são, né? Então, ele não é só essa vez que ele falou, ele sempre fala que muitas vezes aquela pessoa que chega até você não sabe quem foi, e mesmo, eu acho que não é nem quem foi, né? Porque não é porque é parente da gente, ou porque foi um pai, ou que foi um irmão, que a gente vai ter, acho que a gente tem que trabalhar essa questão, né? Porque é aquela questão de ser todo mundo uma família só, acho que a gente tem que ir muito nessa, eu comecei a exercitar muito nessa linha, assim, também. E outra coisa, por exemplo, o Yogananda, ele fala que no nosso cérebro está a semente do karma, né? Aquela sementinha daquilo que a gente vai desenvolver na nossa existência, que é o nosso aprendizado, que é as nossas dívidas, vamos supor. E ele fala, um dia, ele até falou, porque nas mensagens dele lá no Satsang, às vezes ele fala para a gente, ele disse
para exercitar na hora da meditação, pedir para cauterizar o nosso cérebro para que queime aquela semente do karma, ou seja, então, dependendo da direção que a sua vida toma, muitas vezes não tem necessidade de você passar por aquela situação, aí essa semente, ela é, sei lá, dissolvida, não sei, porque pensa bem, se uma criança, eu sou professora eu sou alfabetizadora, do Amaury, ele é meu aluninho, eu estou ensinando ele a ler e escrever. Aí a Amaury aprendeu a ler e escrever. Gente, tem coerência de eu ficar ensinando a Amaury a ler e escrever, se ele já sabe? Agora, se ele não aprendeu ainda, ele pode ter 20 anos, eu tenho que estar ali ensinando ele. Né? Então, eu penso muito, porque não é com castigo. As vivências, ela é para o aprendizado. Se você aprendeu aquilo, agora a responsabilidade dela vai continuar, porque, né? Ela vai ter que dar conta dessa situação, não importa o que ele fez lá no passado, mas agora quem fez foi ela. Não existe aquela questão que fala que o mal é necessário, mas ai de quem fazer o mal. Quer dizer, ela vai ter que dar conta disso, a responsabilidade é dela. Né? Agora ele, a gente não sabe como vai ficar, né? Pode ser que ele vai ter essa responsabilidade dessa troca, e pode ser que ele já se libertou, pode ser que essa foi a libertação, muitas vezes, dele, né? Às vezes, para libertar ele, ela acabou se enrolando lá, e ela que ficou na corrente, né? De repente, a gente não sabe. A Mauri pode falar. Sabe outra coisa que a gente precisa lembrar também? Vocês já ouviram falar, uma tal de misericórdia divina. Porque a gente, se fosse pagar o que deve, a gente ia sucumbir, tenho certeza absoluta. Então, por misericórdia divina, baseado nesse aprendizado e no crescimento que a Abadia falou, assim, você deve 1 milhão, né? Você paga 100 parcelas de R$ 1.000. Não, vai dar menos que 1 milhão, né? Mas você paga menos e paga parcelado. Mas você paga, no sentido de você entender que você precisa honrar aquilo, você precisa repor aquilo que foi subtraído, enfim, de alguma maneira, mas você paga muito menos. Isso está no Livro dos Espíritos, se não me engano, ou no Evangelho. Mas tem isso, né? Tem essa misericórdia divina que já é muito aplicada a todos nós, né? Então, matou com um martelo. Quem nunca, né? E, às vezes, também, essa questão da misericórdia divina, tem aquela questão, se você está trabalhando, por exemplo, no bem de verdade, assim, com sinceridade, porque eles falam muito isso. Não sei se fala para todo mundo, mas para mim eles falam direto, porque eu devo ter muita dívida mesmo, minha dívida deve ser muito grande. Eles sempre falam para mim, nunca deixe de trabalhar no bem. Fala assim, ó, Deus permitiu isso, mas não deixe de trabalhar no bem. Ou seja, porque ali, e eles falam que a nossa cura acontece só através do servir. Por quê, né? Porque à medida que você está servindo de verdade, com sinceridade, você está mudando a sua percepção. Queira ou não queira, você está exercitando, né, isso em você. Eles falam isso, eles falam diretos para mim, nunca abandone o trabalho no bem. Por quê? Porque se você abandonar, aí você cai de novo do posto do negócio lá, da onde você veio. Da onde você veio, não, nós não viemos de lá, né? Mas no caminho a gente foi agregando isso na nossa vida. A Mauri pode falar. Sem querer estender muito, que já passou o horário, mas a gente já está até entrando no assunto do próximo capítulo, né? Que é exatamente isso. Essa questão de fazer o bem e como isso é Desculpa que eu não li, a Mauri. benéfico para quem faz, e ele coloca aqui também, basta lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Ou seja, Com os devedores. Próximo capítulo é até, muito. acho que é seu, né, Maurício? O próximo capítulo? É da Sim, senhor. Mauri. É isso, beleza. Capítulo 24. E aqui eu coloquei uns pensamentos do André Luiz aqui, olha, cada boa ação, aqui está falando, ó, cada boa ação que você pratica é uma luz em torno dos seus próprios passos. Aqui tem uma fala da dona Laura, que é a mãe do Lísias, que ela disse assim, ó, perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Quer dizer, mesmo que perdoe, mas você precisa tirar do seu caminho essa lata velha que você enferrujou. A Mauri pode falar. Desculpa de novo, eu juro que é a última coisa que eu falo. É,
Quando você joga lama em alguém, você se suja. Não tem a musiquinha que vocês cantam todos os sábados? Você manda rosa pro outro, sua mão fica com perfume. E Dona Marta, uma médium do grupo, dizia que ela psicografava notícias, mensagens do Noel Rosa, que foi lá para o outro lado e mudou da vida boêmia para um entendimento diferente. E ela dizia que se malandro soubesse que fazer o bem é bom, faria por malandragem, né? Porque é você quem ganha com isso, né? Sempre. Então, já que você falou que você não ia falar mais nada, deixar para você fazer a prece hoje, deixa eu só parar aqui a gravação. Aí você está desculpado.